Vocês vão chamar de Times Square mesmo? Não, vai ser... o prefeito batizou de Rua da Luz. O que vocês fizeram? Qual é a mágica para... De novo, vou remeter a fotografia do Greca com um sorriso feliz de estar entregando para a cidade aquele negócio, aquele salto evolutivo. E aí você encontra ainda em cidades como São Paulo, por exemplo, que o poder público olha com uma cara de poucos amigos pro H. Vamos lá. Pô, essa foi uma levantada de folha, assim, aquela chutadinha de Bernardinho. Essa foi, e essa é campeã. Eu acho que esse movimento de Curitiba, e aqui eu acho que é um momento até bacana para a gente expor para uma audiência não só qualificada, mas uma audiência extremamente targeada no nosso meio. E veja, essa pauta aqui, gente, não é uma pauta escrita como um acordo com a companhia. Eu trouxe uma pauta como profissional representando uma marca, né, com muita responsabilidade, porque você fala em nome da autoridade da marca, sim, né? Você fala em nome de um legado de 65 anos. Né? Eu represento uma família que tem 65 anos investido nesse negócio, tem a vida investida nesse negócio. Tá? Então você tem que sempre ter muita responsabilidade. Né? A pauta que eu trouxe, né, eu passei essa pauta para o Matheus em cima num questionário muito organizado de vocês ali, eu que venho da área de comunicação ali, né? A gente estuda muito o briefing, né? O lead do jornalismo ali, né? Responder as 6 perguntas. Eu acho que o questionário de vocês é muito, muito, muito bem elaborado. E por que eu estou falando isso? Porque aqui tem muitas expressões minhas que é do Jackson profissional, não do Jackson companhia. E eu vou colocar aqui como Jackson profissional que vivenciou todo esse projeto e tive a honra de vivenciar todo esse projeto. E em partes também como Jackson companhia. Tá? Eu acho que todo esse legado, toda essa trajetória, nós tivemos um coroamento. Nunca falei nesse sentido com o Alisson, mas nós tivemos um coroamento, sim, eu acho que é verdadeiro, dele ser nomeado aí presidente da Central de Eldorado. Né? Pela primeira vez, alguém ali de Curitiba, um profissional de Curitiba, ser representante da entidade máxima do nosso meio. Certo? Isso por quê? Porque realmente Curitiba merece seu holofote, Curitiba é um destaque hoje. Perdão, e aí eu não falo Outdoor Media, eu falo Curitiba como instituição. E na soma de todo o seu inventário de OH ou DOH, e eu acho que a menção dele, a representatividade dele na Central vem em função de toda essa trajetória de Curitiba, e sim, a trajetória dele como empresário e de outros empresários, mas dele em específico, que sempre foi um lutador pela indústria do out of home. Né? Desde que eu conheci ele mais de perto, ou seja, vivenciando essa jornada da Outdoor Media, né? Quando a gente convergiu nossos propósitos, a gente tem um acordo, AJ, de um propósito de vida. Né? Quando eu vim para o Outdoor Media, a gente pergunta um encontro com o Alisson, ele tem isso num guardanapo num restaurante que a gente fez o acordo. Né? Isso há anos atrás, 2009. Né? Isso deu problema pro Ike Batista. Esse acordo... Escrevendo no guardanapo. É verdade, bem lembrado. E que eu admiro muito a história dele. Admiro muito a história dele. E defensor do carro elétrico agora. E nesse acordo nós fizemos lá um acordo antes de jurídico, um acordo moral, um acordo de propósito de vidas, né? de 20 anos, 2 ciclos de 10. Graças a Deus eu estou no 5º ano do 2º ciclo, né? E a minha carreira se encerra na mídia exterior, minha carreira profissional, né? Hoje eu tenho 52 anos. Eu almejo tocar esse negócio até 65 anos, assim como ele também. Vem as gerações do Luca, vem as gerações... Né? Já tem o Henrique também, que é um sobrinho dele também, já inclusive na nossa área comercial, um designer da nossa área. Um guri super talentoso, enfim, também novo. Essa nova geração vindo já da família. E o Alisson, nesse tempo todo que eu convivo com ele nessa jornada de 2009, desde 2009, eu vejo ele falando do tal do distrito de mídia. Sempre vi isso, sempre acompanhei isso. Lá em 2009 já falando. E confesso que quando eu entrei, escutei as primeiras vezes, eu tive que pesquisar o que é esse distrito de mídia que ele tanto fala.
E foi uma briga dele, sempre, né? Foi uma briga dele. E aí tá um vanguardismo dele e que eu tiro o chapéu, porque não é uma briga, em muitos momentos foi uma briga solitária, dele buscar ali, dele enfrentar, dele criar o projeto. A foto da Times Square que apareceu publicada pela prefeitura, a foto oficial, e que depois a assessoria distribuiu para todos os órgãos, né, de imprensa, enfim, e tal, que vocês viram lá uma simulação da área, enfim, e tal. Aquela foto é uma lâmina do PowerPoint que ele fez para apresentar na prefeitura, que ele já tinha isso há vários anos, já apresentando para vários prefeitos, certo? Batendo e trabalhando e cultuando. Isso é uma coisa que não constrói do dia para, não é de uma semana para outra você tem uma resposta, você vai construindo. E ele teve resiliência e foi construindo. Aquele PowerPoint saiu do meu WhatsApp para assessoria de comunicação, que me ligou dizendo, ó, a gente vai anunciar oficialmente, está aprovado, está para... Né? Então, e ele, quando defendeu isso, ele não defendia em causa própria da empresa que ele representa, que é da família dele, Outdoor Media. Ele defendia isso em nome do meio. E não é só do meio Curitiba, porque você concorda que esse é o primeiro distrito de mídia no Brasil, na conceituação de distrito de mídia, que a gente já pode até falar aí para, de repente, para alguém que estiver nos assistindo ter alguma dúvida sobre o conceito. Mas isso é uma defesa para o Brasil. Ah, por quê? Porque se Curitiba é uma cidade já reconhecida pela legislação, reconhecida pela urbanização, reconhecida, né, pela sua organização viária, organização e desenvolvimento urbano, né, e a mídia exterior veio acompanhando muito isso, né, o decreto de Curitiba de publicidade é um exemplo hoje no Brasil. Cara, vocês são exemplo de mas tudo. eu digo o decreto, juridicamente falando, né? Um decreto com exemplo. Mobilidade lá, 20 anos atrás. Sim, né? Com os corredores, enfim, né? Hoje, mais uma parte, fazendo um parênteses aqui, e mais um merchan, então, da parte de vendas, o nosso time é um especialista hoje em conhecer o comportamento viário da cidade. Certo? Nós temos um estudo onde a gente estuda o comportamento das vias através dos binários. Né? Os binários são onde tem as canaletas do ônibus, certo? E aí sempre vai ter uma via rápida para um lado, na outra quadra, e uma via rápida para o outro lado. Né? E na quadra do meio, essa canaleta do expresso, do ônibus. Né? Que é aquele ônibus biarticulado ou até triarticulado que para na plataforma suspensa, que são os tubos. Sim. Jaime Lerner é isso, né? Isso é Jaime Lerner, né? É o metrô sobre rodas. Né? E isso integra a cidade. E isso fez uma dinâmica de mobilidade e de comportamento urbano, né? Interligando bairros, interligando regiões. Né? A gente divide no planejamento nosso a cidade em 4 quadrantes, né? 2 para cima, 2 nortes, 2 suls, e automaticamente 2 para o leste, 2 para o oeste. E eu sempre comparo muito essa técnica dos binários às marginais de São Paulo. Só que é um outro formato, um outro conceito. Mas as marginais fazem essa integração, né, ao redor ali do grande centro nervoso, digamos assim, da onde acontece realmente São Paulo, certo? Da cidade de São Paulo. E você tem a integração e uma mobilidade muito bem distribuída através das marginais. E em Curitiba não é uma marginal que circunda, mas sim esses binários que passam do quadrante 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, cruzam um diagonal de um quadrante para o outro, enfim, norte-sul, leste-oeste. Jackson, mas por que você está falando dos binários, cara? Por que você está falando? Porque se a gente não entender dos binários, eu não entendo do deslocamento. Se eu não entender do deslocamento, eu não consigo defender a teoria do A para o B. E tudo que nós vendemos hoje é entender essas jornadas dos curitibanos do ponto A para o ponto B. Mas você não vende mídia exterior? Mas aí que tá, mídia exterior é isso. Você tem que entender dessa jornada. Você não tem que entender mais do painel. O painel é padrão. Afinal, nós trabalhamos... Quando você perguntar para o teu vendedor com quem você trabalha, e ele falar qualquer coisa que não seja comunicação, ele estará errado. Exato, exato. Na verdade, o que nós trabalhamos é com comunicação. Né? Exato. E aí, voltando à Times Square, então, nesse processo, né, vem lá de trás, e isso é méritos dele. Ele não fala isso até para não soar como arrogância, não soar como, sabe, muitos vão ver, sempre vão ter pessoas que vão ver pelo lado negativo, não pelo lado positivo do ato, da consequência daquele ato.
E ele nunca vai falar dessa forma. Mas a verdade é essa, ele foi um brigador por isso. Times Square em Curitiba é efeito de uma pessoa, né, que lutou, que brigou. E aí você me pergunta, essa pessoa, Alisson Pontarola, né? E falo aqui porque é a coerência da verdade. Não é porque né, ele é diretor comercial do grupo, né? Enfim, tem participação na parte do grupo. Não é nada disso. Eu falo porque é a coerência da verdade. Né? É meritocracia dele ter investido tempo naquilo. Eu vi quantos PowerPoints ele foi fazendo ao longo dos anos. Defesas e mais defesas. E muitas vezes voltar com aquilo embaixo do braço, assim, pô, não deram bola. Não... mas é assim mesmo e tal, não sei o que e tal, vamos pra frente e tal. Eu fiz essa pergunta, Jackson. Mas até caindo na parte do o porquê agora, e eu vou te responder de uma outra forma, mas objetivamente também. Sabe por que deu certo agora nessa gestão? Porque o então prefeito Rafael Greca, hoje é o Eduardo Pimentel, era o vice do Rafael, uma nova geração assumindo aí a prefeitura de Curitiba, cabeça nova, outra geração. Ele vem de famílias dos dois lados ali, famílias já com cunho empresarial muito forte na cidade, enfim, famílias muito conhecidas lá, pessoas muito bacanas, honestas, sempre trabalhou, sempre sabe, trabalhadoras, enfim. O Eduardo sim vai fazer uma gestão surreal para a cidade. O Eduardo consegue sim manter o legado do Rafael. O Rafael, iconicamente, é o prefeito de Curitiba junto com o Jaime Lerner. Assim que trouxeram um padrão para a cidade acima a régua subiu muito. Né? Isso todo mundo percebe, né? O Matheus foi para Curitiba agora há pouco tempo, percebe isso. Né? Então, e aí o prefeito, então, Rafael Greca, por que ele fez isso? Sabe por quê? Porque o prefeito Rafael Greca, antes de mais nada, antes de político de carreira, ele é um apaixonado por Curitiba. Essa é a grande verdade. Ele quer o melhor para Curitiba, ele quer o melhor para a população de Curitiba, ele quer o melhor para o empresário de Curitiba, para o consumidor de Curitiba. Por isso, simples assim. Está respondido por que não dá em outras cidades. Sempre vão ter interesses, acolá ou aqui, e que não cabe a mim ou a você ficar comentando. Mas, né, o Rafael sempre teve um interesse. É bom para o curitibano? É bom para Curitiba? Tem que ser aprovado. Tá? Então, no canal. Viva Curitiba! Né, a cidade das capivaras. Né? Então, eu acho que Curitiba, nesse sentido, aí vai dar um grande passo. É sensacional. Eu gostaria muito que a doutora estivesse escutando esse depoimento aqui, porque ela hoje vamos dizer assim, a dona da chave que pode abrir essa porta, né? Ela ainda luta contra a mídia externa, sempre com uma feição de raiva, assim, de cara fechada, sabe? Nunca tá... eu duvido alguém que viu um sorriso da porque você não vê de alguém do setor. Você não vê, só vê sempre a receptividade com cara amarrada, com um olhar raivoso para o setor. E, cara, quem sofre é a população de São Paulo, né? Até, inclusive, os anunciantes, que hoje tem uma carência, né, enorme de modelos diferentes de mídia de rua do que o que hoje é apresentado lá. A gente tá falando de CPM, né? Eu citei aqui a RZK. Cara, o dia que... Eu acho, inclusive, que o dia que... esse dia talvez não demore tanto para acontecer. O dia que a mídia externa de grande formato voltar para São Paulo, toda a cadeia de geração de emprego, de recolhimento de tributo, de aspecto da luminosidade da cidade, isso tudo vai mudar a partir de um único ato que hoje tem uma pessoa com uma chave tomando conta dessa chave. Basta ser ordenado, né? Basta você pensar de uma maneira que a mídia exterior ela esteja ali esteticamente
ornando, entendeu? Né? Tudo bem, Sim. bem organizadinho, bem... O grupo de empresários que está ativo no centro, né, com negócios na região central, que a Times Square vai abranger, que é uma região bem central. Vocês vão chamar de Times Square mesmo? Não, vai ser... o prefeito batizou de Rua da Luz. Rua da Luz, olha só. Porque aí o Greca é um poço criativo. Na hora eu tive a felicidade e a honra de estar junto com o Alisson nesse momento. E ele na hora, vamos pensar um nome, e aí ele tem muito essa questão de luz ali, enfim, Natal Luz, etc e tal. E aí na hora ele falou assim, já sei, é muito painel luminoso e tal, Rua da Luz. Então, e vocês já estão começando esse projeto? Já, e fica aí, e fica o convite a você, veículo exibidor, que não atua em Curitiba, né? E não tem interesse em expandir para Curitiba, até por uma questão muitas vezes não só de CAPEX, mas sim de geografia também, né? Fica o convite para repensar e vir para Times Square, né? Vir para esse projeto, né? A nossa defesa é que é um projeto do meio, é um projeto da indústria out of home, né? Maravilha. E todos têm que brilhar lá. Você tem que montar um painel lá, todo mundo tem que brilhar lá, né? Por quê? Porque é um projeto que vai pôr essa indústria em evidência. São Paulo hoje, você tem na bancada das agências planejadores de mídia que nunca viram um outdoor na vida. Cresceram sem ver um outdoor. Porque não saem de São Paulo, inclusive, ali não vêm. Ou quando saem, nem percebem. Certo? E o meio out of home hoje, o meio mídia exterior, é só olhar o que o Canter Ibope diz. Nós estamos, é o segundo meio mais consumido. Isso há várias pesquisas já. O Canter Ibope tem mostrado isso. Curitiba, ele é o segundo meio consolidado já 4, 5 pesquisas, já 1 ano e meio vem apontando isso. Ou seja, o primeiro meio é o online, o segundo meio a mídia exterior. É o primeiro meio out of home em Curitiba mais consumido. Segundo o Canter Ibope, segundo o que os anunciantes estão comprando. Tá? E na média Brasil também. Então, você veja onde que chegou esse negócio, né? E o porquê não São Paulo ter também. Então aí fica aí mais um reforço, hashtag Volta São Paulo, e que volte de uma forma coesa, organizada, coerente e produtiva. Mas não